turma do primeiro. Então a gente vai começar a nossa aula hoje com um conteúdo novo em biologia, certo? Então vamos ver aqui o conteúdo estipulado para hoje. Lembrando, vocês têm que fazer um comentário sobre o assunto lá na plataforma do Google Classroom ou no WhatsApp ou se não lá no YouTube, certo? Porque esses comentários é que vai valer a presença de vocês da aula, certo? Então a presença é baseada nos comentários que você faz. Se não tiver comentário, não tem presença, ok? Então vamos assistir outra, tem material de apoio, que são outros vídeos que você pode se aprofundar, e também tem lá um material em slide para você acompanhar, que é esse daqui que eu estou passando. Eu vou passar por cima porque a gente tem um tempo limitado, certo? Então a gente vai passar por cima, mas vocês depois com calma leiam esse slide. Espero que esteja tudo bem e vamos começar a nossa aula. Então, primeiramente, a gente vai ver aqui o capítulo 4, a aula 4, o capítulo 3 do livro de vocês, que é Substâncias da Água, da Vida, Água, Sais, Açúcares e Gorduras, da página 27 a 34 do livro de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, a composição química do nosso corpo, ele é formado das seguintes substâncias: águas e sais minerais, que são orgânicos e inorgânicos, né? Os sais minerais, eles não se dissolvem, mas eles têm essa função, no caso aí, de certas substâncias, como magnésio, manganês, o sódio, deixar a célula numa forma que ele tem uma pressão osmótica, né? E que não cause doenças, nem desidratação, mas também o excesso dessas substâncias, como sais minerais, pode ocorrer a diabetes, colesterol e outras substâncias, como pressão alta, né? Então outras doenças podem acontecer com a osmose. Então águas e sais minerais é de fundamental importância para o nosso corpo. A água ela serve para hidratar, ela serve também para a questão da montagem das nossas células, para a limpeza do nosso corpo, né? Então tem o rim que ajuda nessa filtração e tudo. Carboidratos, pessoal. Quando a gente fala de carboidratos, a gente está falando de açúcares e além de açúcares, nós estamos falando de gorduras, né? Então esses açúcares e gorduras, eles estão no carboidrato. Por isso que está aqui representado pelo sorvete, uma pizza, uma batata frita. Então são açúcares. Vixe, esse pincel tá meio ruim. Açúcares e gorduras. No caso aqui é aquele que a gente não pode consumir muito, porque se a gente consumir muito, pode trazer o colesterol ruim, e esse colesterol ruim, no caso aí, ele pode prejudicar o funcionamento do teu fígado, dos teus órgãos internos. Então, tem que saber consumir devagar, né? Então, ele que é responsável pelo colesterol, né? O excesso de óleo, aquele que vai ser saturado ou não saturado. Lipídios são gorduras. As gorduras, elas são boas, Marcelo? São boas. Elas servem como protetor térmico, né? Ela serve para isolar termicamente a pessoa. Ela dá o equilíbrio da temperatura, né? Então tudo isso, os lipídios, que são as gorduras, elas podem nos fornecer. Fornecer também energia. Então quando a gente está um tempo sem se alimentar, é retirada essa energia desse tecido adiposo e transferido para a gente, certo? Então ele é transformado. Proteínas. Proteínas são responsáveis, responsáveis por fazer nutrientes plásticos que fazem a manutenção do nosso corpo. Exemplo, para você criar massa muscular, para repor o cálcio dos ossos, para poder tirar as dores musculares, fazer toda a manutenção de tecidos,
de células, é necessário as proteínas. Proteínas a gente tira da carne, do leite, de alguns vegetais, que aqui não está representado, mas temos a ervilha, que é um exemplo de vegetal que a gente pode tirar, né? A proteína, ela vem, por exemplo, do soro. Quem já tomou whey protein sabe que o whey protein nada mais do que é o soro do leite da vaca. E ele, quando você faz uma atividade física, aí você transforma em um nutriente plástico e transforma em músculo. Né? Outro também, a albumina, que vem do ovo. A albumina é uma proteína que te dá essa massa muscular. Então ela fica enroladinha, por isso que tem aquele pessoal que come 20 ovos, bate lá no liquidificador e toma. Aí depois vai fazendo exercício. Com o aquecer do corpo, esse nutriente plástico ele se transforma em uma substância e essa substância ela vai servir de manutenção para o teu corpo. Então pode surgir leucina, albumina e outros aminoácidos que vão nos ajudar a proteger o nosso corpo, a fazer a manutenção, a criar tecidos, a renovar os tecidos, renovar a massa muscular, né? Os ossos, tudo. Então a proteína ela tem essa função de nos auxiliar na manutenção do corpo. E os ácidos nucleicos é o que forma o quê? O nosso material genético, que é RNA, DNA. Então ele é responsável para isso, o ácido nucleico, certo? Hoje eu vou fazer uma explanação por cima, mas eu tenho um suporte de vídeo lá mais aprofundado para aqueles que querem realmente estudar e podem se utilizar desse suporte de vídeo, certo? Então aqui é só uma explanação por cima. Então, pessoal, é por isso que a gente tem que ter uma dieta equilibrada, né? Uma alimentação bem equilibrada, usando aqueles parâmetros. Se você ver lá no livro de vocês, vai mostrar uma pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar é um equilíbrio de como é que a gente deve fazer nossas refeições. Lá tem um prato também mostrando a divisão de como é que você deve comer num prato, uma refeição saudável, né? Então tem que ter no cardápio uma variedade de alimentos, não só frituras, porque pode ocorrer de ter colesterol ruim e também ocasionar outras doenças, mas tem que ter um equilíbrio de tudo isso aqui, né? De água, carboidrato, lipídios, proteínas, para fornecer os ácidos nucleicos, certo? Então é só uma explanação por cima. Qualquer dúvida me pergunte lá nas redes sociais, como Hangout Meet, como também o WhatsApp, o Google Classroom, no YouTube também. Ou pode me chamar pelo privado, lá no WhatsApp, ou pode deixar lá no grupo que a gente vai respondendo conforme as dúvidas de vocês, tá certo? Eu estou aqui para ajudar vocês. Então vamos lá. Continuando o nosso processo. Passando para outra. Como é formada a divisão gráfica do nosso corpo na questão de composição química? Vamos prestar atenção aqui. Então, de 12 a 23%, né, que está mostrando aí, então temos aqui proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, né? Então isso daí tem que ter no nosso corpo, certo? Proteína já expliquei, carboidrato, lipídio, ácido nucleico. Vitaminas, nós precisamos do quê? Uma colherinha daquelas de chá de vitamina, ela nos sustenta, né, o nosso dia, a nossa vida, né? Então, se a gente se ingerir uma colherinha, é o suficiente, certo? Aí nós temos dois tipos de vitaminas, né? Que são as hidrofílicas e nós temos as hidrofóbicas. Hidrofóbicas. As hidrofílicas são digeridas na água. Exemplo, a vitamina C, né? Quando você coloca na água, você não dissolve. Na laranja, ela não está junto com a água, então ela é dissolvível em água, dá para você tomar. As hidrofóbicas são aquelas que são feitas com óleo, que é o complexo
A, D, E e K, certo? Essas vitaminas A, D, E, K não se misturam na água. Aí a gente toma um remédio ruim danado que parece um óleo, né? É horrível quando entra, mas é porque ela é uma hidrofóbica. Por exemplo, a injeção de bezetacil, ela é uma substância hidrofóbica, ela é uma massa de gordura. Por isso que dói. Quando a água se mistura na química, como a gente vê, né? Quando a água e o óleo se misturam, não. Então, quando você é injetado aquela injeção de bezetacil, é um óleo que está sendo injetado na sua corrente sanguínea, que é formado por água. Aí o que é que acontece? Esse óleo não se dissolve facilmente, aí a gente sente dor na hora que vai levar a injeção. Mas é por causa disso, que água e óleo não se misturam, certo? Então ela tem dificuldade de se juntar a esse complexo A, D e K, por isso que a gente sofre muito. Então a água é um componente que está no nosso corpo. 70% é de uma criança e vai variando, conforme você vai crescendo, a quantidade de água vai diminuindo. Por exemplo, numa pessoa idosa, a gente tem menos concentração de água. É por isso que acontece o quê? Nas células? Nosso envelhecimento. Então a pessoa idosa ela já tem umas mãos mais marcadas, o rosto mais marcado, porque a célula absorve menos água. E quando a gente está na juventude, ela absorve mais água. Então é por isso que nós temos uma pele nova, nutrida, porque essa célula ela sofre uma chamada pressão osmótica. E essa pressão osmótica é o que? É a entrada e saída de água e nutrientes dentro dessa célula. Quando ela tem sais minerais em excesso, ela pode o quê? Ocorrer doenças como pressão alta, diabetes, colesterol, porque ela vai se acumulando e não vai saindo. Então nós temos que ter uma célula que entra e sai a quantidade de água por igual, né? Então é uma célula chamada isotônica, certo? A gente vai ver mais na frente. Então nesse caso aí, pessoal, água e sais minerais são essenciais. Sais minerais porque tem magnésio, manganês, ferro e outras substâncias que ativam o nosso cérebro, as funções do nosso corpo, para poder fazer com que o nosso corpo ele tenha uma funcionalidade normal, né? O excesso mata, a falta também mata, porque ela pode causar desidratação, por exemplo. Anemia é a falta, né? O excesso, pressão alta. A falta, pressão baixa. E assim por diante, certo? Então só estou dando uma explanação por cima. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Qualquer dúvida vocês me perguntam lá no privado, no WhatsApp, eu estou lá à sua disposição para resolver essas questões. Próxima. Opa, só um minuto, pessoal. Então, próximo. A água. Então, a água é o componente maior do corpo, né? Ela é encontrada em maior quantidade nas células. É o solvente natural dos íons, minerais e outras substâncias. Indispensável para o metabolismo. Agente regulador de temperatura. Então, quando você está com febre, se você tomar água, ela baixa. Então, você pode até alimentar a febre, né? Como falam. Aí, o que é que seria bom quando uma pessoa está com febre? Tomar um banho debaixo do chuveiro, que a febre vai abaixar devido à água. É indispensável para fazer o metabolismo andar, girar, suas células trabalharem e fazer os nutrientes necessários de composição. É o agente regulador de temperatura corporal e o conteúdo de água é variável, de pessoa em pessoa, de órgão em órgão, vai necessitar uma quantidade X dessa água. Passando para frente. Próximo. Sais minerais, ele controla a pressão osmótica, que eu falei, daquele negócio de entrada e saída da célula. Ele também tem uma equilibração do ácido básico, né? Ele também tem a função reguladora da formação dos ossos, então ele vai ajudar nessa formação dos ossos. E também como ferro e outras substâncias. A falta dele pode ocasionar o quê? Dos sais minerais? A anemia,
A insuficiência renal, quer dizer, o rim vai parar, e doenças ósseas como a osteoporose, que é aquela doença que você vai sentindo dores nos ossos, né? Devido à falta da substância do cálcio contida dentro das células que é encontrada entre esses sais minerais, ok? Eu estou fazendo só uma explanação por cima. Vejam aprofundado naqueles vídeos que eu vou mandar para vocês. Próxima. Próxima. Proteínas. As proteínas, como eu estava falando, elas produzem os aminoácidos. Esses aminoácidos, como eu falei, fazem os produtos plásticos. Vocês conheceram lá no 7º, 8º ano como produtos plásticos. Eles é que fazem essa manutenção do corpo de vocês. Então a proteína ela vai produzir uma substância e essa substância vai fazer a manutenção do corpo de vocês. Como leucina, albumina, que é a tirada do ovo. Como eu falei lá, o cara toma lá o ovo, aí a albumina desenrola e ele forma o quê? A musculatura, certo? Então, reconhece, ele ajuda no sistema de defesa imunológico, ele produz o hormônio e controla essa função gênica, né? Então, para o próximo. Vaga, mais um, anterior. Ai, faltou essas tabelinhas. Pessoal, essa daqui vem dos carboidratos, certo? Então, os carboidratos, como eu falei, eles são gorduras. Gorduras que estão no nosso aparelho. Então, é a principal fonte de energia. Por isso que a gente tem que ter gordura, para ter energia. As nossas células são revestidas de gordura, certo? Então, temos que ter essa gordura. E ela produz essa energia através de quê? Quais são os tipos de energia? Aí, no caso, nós temos a sacarose, que é tirada da cana-de-açúcar e beterraba, lactose, que é tirada do leite, e a maltose, que é tirada da batata. Quando fala em glicose, é açúcar. Açúcar tirado da onde? Das frutas, né? E leguminosas. Então, tem frutose das frutas. Glicose mais frutose, você pode tirar de todos os produtos que tem frutas, verduras, leguminosas, a frutose. A galactose é tirada do leite, certo? E a maltose é tirada da batata. É por isso que tem muita gente que come batata e vai fazer exercício. E o que é que acontece? Quando ela termina o exercício, ela não fica com fadiga, porque é criado proteínas, esses nutrientes, é transformado em proteínas que vão ajudar a aliviar a tensão e a pessoa cria massa muscular. Por isso que é importante comer batata, né? Principalmente a batata doce. Né? Então esses pessoal que fazem academia comem muita batata doce por causa disso. Quem destrói isso daqui? Aí vocês vão ver lá no livro, que aqui não está, são as enzimas. As enzimas elas atacam e destroem esse excesso de açúcar. Quando uma pessoa é intolerante à lactose, né? Por exemplo, eu tomo leite, eu sou intolerante à lactose. Se tiver excesso de lactose no meu corpo, eu vou começar a ter intolerância, eu vou ter tipo uma alergia. Aí tem uma enzima que é chamada lactase, que vai destruir essa lactose em excesso, certo? Então ela ajuda, no caso aí as enzimas ajudam a destruir o excesso desses açúcares, certo? Então, e essas daí são chamadas de sacarídeos, porque elas têm duas ligações químicas de açúcar. Mas também tem as mais complexas, chamadas polissacarídeos, como o amido, que é tirada através do arroz que você come, que é tirada do milho, né? Nós temos tanto aquela maisena, ela é feita de amido de milho, né? Temos a celulose, que é tirada dos vegetais e das plantas. Nós temos o glicogênio, que é produzido nas células do fígado. E nós temos a quitina, que compõe o esqueleto, por exemplo, de uma barata. A barata não tem osso, mas ela tem um suporte de sustentação, né? Então ela é feita como quitina. Como a nossa unha, ela é feita de uma substância chamada queratina.
A queratina é uma estrutura óssea, né? Não em excesso, mas ela ajuda nessa sustentação, né? Por exemplo, a pele nossa é revestida de queratina. O nosso cabelo é de queratina, que ajuda a não penetrar e não destruir o nosso organismo, certo? Então a quitina é um tipo de açúcar, que são chamados polissacarídeos. Polissacarídeos é mais de 5 ligações de cadeias de açúcar, certo? Que são quebradas ao longo do tempo. Ok? Então tá chegando ao final. Eu quero agradecer a vocês, né? Então, façam as atividades, comentem. E eu agradeço desde já, viu, pessoal? Então tenham um bom dia, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tudo de bom, viu?